Olá, turma, tudo bem? Aqui é a professora Aline, de Geografia. Vamos dar continuidade aí ao que a gente vinha conversando sobre o nosso país, o Brasil, tá? Aula 2 iniciando agora. Hoje a gente vai começar a apresentar as regiões do Brasil. O Brasil, atualmente, ele possui 5 regiões político-administrativas, ou seja, separadas política e administrativamente, idealizadas pelo Instituto de Geografia e Estatística, que é o IBGE. O IBGE resolveu dividir o país aí em 5. Quais seriam essas 5 regiões? A região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Coloquei 2 mapinhas para vocês verem, um só com a região e outro com os estados aí mostrados dentro de cada região, tá? Olhando bem aí, ó, todos os estados, as suas siglas, às vezes vai aparecer o nome completo, por exemplo, aqui ó, no verdinho Amazonas, AM, ou às vezes vai aparecer só AM. Aí vocês já sabem que AM é Amazonas. Daí a importância das siglas, tá? A gente pode vir aqui para o vermelhinho aqui embaixo e o RJ é o estado do Rio de Janeiro. Vamos seguir. As regiões elas foram criadas para que a gente possa estudar características dos territórios, né? Característica do território brasileiro. As regiões brasileiras elas foram idealizadas exatamente para isso. Nem sempre o Brasil foi dividido assim e nem sempre o Brasil foi desse tamanho, tá, gente? Vamos voltar aí num passado, quando o Brasil foi descoberto lá em 1500, as primeiras divisões foram em sesmarias e capitanias hereditárias. Só em 1700 e pouco, 1789, que o Brasil começou a tomar um formato parecido com o que ele tem atualmente. E mesmo assim os estados não eram todos que nós conhecemos hoje e alguns tinham nomes diferentes. Por exemplo, o Grão-Pará não existe mais. Passaram-se muitos anos, 1889, acrescentou um pedacinho do Amazonas, em 1943 o Amazonas já estava completo, mas Rio Branco, Acre ainda não tinha entrado. E em 1990, que nós tivemos realmente a configuração de estados que nós temos agora nas regiões brasileiras. As regiões do Brasil são recortes territoriais. Por que são esses recortes? Porque a gente vai estudar as particularidades, ou seja, o que faz aquela região ser única, levando em conta aspectos econômicos, sociais, políticos, culturais e físicos. Quando a gente vai falar físicos, é porque a gente está falando da natureza, tá? Aspectos da geografia física que vai tratar a natureza aí. A gente vai ver relevo, clima, essas coisas. Muitas foram as divisões até chegar a essa que a gente tem atualmente, tá? Essa regionalização atual, ela foi feita em 1970, foi atualizada em 1988, quando a Constituição, as leis brasileiras que regem a gente até hoje foram feitas, tá? Aí a evolução da divisão territorial desde 1945 até 1990, logo depois aí de 1988, né? 88, 89, 90. A região norte, essa aí, ó, que está em destaque para vocês, ela corresponde a quase metade do território brasileiro, tá? Metade é 50%, então 45% é quase a metade do território brasileiro. A população dela aí é de 18.182.253 habitantes. A economia dela é baseada em extrativismo mineral e vegetal, também agricultura e pecuária e algumas outras atividades secundárias na indústria. Os aspectos naturais nessa região, a gente tem uma peculiaridade, né, que é a floresta tropical, a maior do planeta, que é a floresta amazônica, como também a maior bacia hidrográfica, né, que tem a maior quantidade de rios do mundo, que é a bacia também do Rio Amazonas. Aí a Amazônia traz pra gente aí 2 coisas muito importantes no lado da natureza e do nosso país. Para vocês a tabelinha aí com os estados e as cidades que são capitais desses estados. Região Nordeste é a que tem a maior quantidade de estados, apesar de só corresponder a 18% do território brasileiro.
tem aí um pouco mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, um pouco mais de 56 milhões de habitantes e é a segunda região mais populosa do Brasil. A economia do Nordeste, ela é muito voltada para o turismo, tá? As praias nordestinas, principalmente, são muito lindas, valem a visita turística. São desenvolvidas também nessa região atividades de extrativismo, como na região norte e a pecuária também. Alguns aspectos naturais é o bioma Caatinga, Mata Atlântica e também o clima de lá, que é o semiárido, que é muito parecido com o clima do deserto. A região centro-oeste abrange só 3 estados e ela tem 19% do território nacional. A população dali é um pouco mais de 16 milhões, não é uma região muito populosa. A economia dali vai se basear na agricultura e pecuária e eles também são responsáveis pela exportação no Brasil da soja, tá? A soja é um produto muito importante aqui no Brasil. Quando lembrar de Centro-Oeste, lembre-se de soja, tá? Quando a gente estiver falando de economia. E os aspectos naturais é onde tem a maior parte do aquífero Guarani, isso a gente também vai estudar mais para frente. É uma grande reserva de água natural, importantíssima, não só para a gente, mas para o mundo, que a gente precisa cuidar muito bem. Mas a gente vai estudar melhor quando a gente estiver falando só do Centro-Oeste. Os estados aí do Centro-Oeste e as suas capitais para vocês conhecerem. A região Sudeste, aonde a gente mora, lembra? Ó, ali, ó, Rio de Janeiro, ó, estados e capitais. O estado Rio de Janeiro, a capital Rio de Janeiro, os outros estados que pertencem a essa região. E ela é a região mais desenvolvida. Desenvolvida no quê? Ela é desenvolvida economicamente, desenvolvida culturalmente, desenvolvida industrialmente. É a região que desponta na frente de todas as outras regiões, tá? Ela é pequena, ela é 1/10 do território, mas ela abriga a maior parte da população, tá? 87.711.946 habitantes. Ela atrai muita gente, tá? Essa gente toda não nasce aqui, não. Como ela é bem desenvolvida, ela acaba atraindo pessoas de outras regiões que a gente chama de migrantes. A economia daqui, ela é industrial, financeira e comercial, e com destaque para muitas indústrias que fazem carros, né, as automobilísticas, as siderúrgicas, que vão fazer esse ferro todo aí, que são a base de prédios, né, e de fábricas e tantas outras coisas, e também a indústria petrolífera, que é aquela que vai extrair petróleo. O petróleo é o que faz o combustível, o petróleo é o que faz o gás de cozinha, o petróleo ele faz muitas coisas, e a gente também vai estudar mais isso quando a gente estiver estudando a região só do Sudeste. Turismo aqui também é atrativo. O nosso estado, o estado do Rio de Janeiro, ele atrai milhões de turistas durante o ano todo. Eles vêm visitar as nossas belezas naturais e os nossos pontos turísticos famosos, como o Cristo Redentor, o Pão de Açúcar, coisas bonitas que nós temos e que o mundo inteiro admira. Os aspectos naturais abrange o bioma Mata Atlântica, que são as nossas florestas, também Cerrado e Caatinga e Planaltos. Região Sul, como o Centro-Oeste também só tem 3 estados. Ela é a mais diferente de todas as regiões, principalmente por causa da sua colonização. Ela não foi colonizada só pelos portugueses, como, né, a maior parte do Brasil. Ela foi colonizada também por alemães e italianos. Mas isso também a gente vai ver com mais detalhe quando estudar a região Sul. A população do Sul abriga um pouco mais de 29 milhões de habitantes. E a economia vai se basear no extrativismo vegetal, também vai se basear na agropecuária e também lá a criação de suínos. A produção de uva também atualmente vem crescendo lá, tá? Eles fazem sucos e vinhos que o Brasil já vem exportando aí com qualidade para o mundo inteiro. A região também é a segunda nessa questão de desenvolvimento. Lembra que o Sudeste é a primeira? A região Sul é a segunda e ela vai ser a segunda mais rica também do nosso território. Os aspectos naturais, ela tem um clima diferente, ela está embaixo do trópico, né? Então ela vai ser uma zona subtropical, então ela vai
apresentar, como eu vou dizer, temperaturas mais baixas do que o restante do país e também vai ter as estações do ano mais bem definidas. Aqui a gente só conhece frio e calor, né? Mas lá não, lá eles têm as estações primavera, verão, outono, inverno bem definidas. Ocorrem até geadas. Algumas pessoas chamam de neve, mas não é neve não, tá? É só geada muito forte. Vale a pena ver. Mas quando a gente estiver estudando a região sul, com profundidade, a gente estuda melhor essa parte. E por hoje é só, pessoal. Não esqueçam de fazer os exercícios. A partir das próximas aulas a gente vai ver essas regiões independentemente. Mas não deixem de fazer o exercício da aula de hoje, porque é importante para a presença de vocês, tá? Ó, e não vem com nenhuma desculpa esfarrapada e não, tá? Igual a do Cris aí, tá bom? Até a próxima aula, gente. Tchau!